Boa noite, sou Nasson Wagner, vice-presidente da Mocidade Batista Regular Emanuel. Nesse ano estamos realizando a Escola Bíblica de Jovens por esse meio virtual, pelo YouTube, e agradecemos a presença de todos. Nesse ano, o tema da nossa EBJ é Mordomia Cristã e o subtema de hoje é Gestão Social. Dessa forma, agradeço em nome da Mocidade Batista Emanuel os nossos preletores, o pastor Jaime e o pastor Bruno, e também a irmã Natália Ribeiro, que está ministrando uma oficina sobre técnica vocal, e a irmã Eveline Gama, que está ministrando uma oficina sobre evangelização de crianças. Os primeiros vídeos dessas oficinas já estão disponíveis pelo YouTube e os próximos vídeos serão disponibilizados nos próximos dias. Iremos fazer agora uma oração para o início do nosso culto. Oremos. Grandioso Deus e Pai, lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de nos reunir em Teu nome. Lhe agradecemos, Senhor, por o Senhor ter nos escolhido antes da fundação do mundo para esse ministério. E lhe agradecemos por ter acesso à Tua palavra, por ter acesso, Senhor, ao conhecimento. Lhe agradecemos, Senhor, por todos que estão fazendo parte dessa programação, que possamos, Senhor, nos dedicar nesse momento para aprender mais a Tua palavra e para nos edificar. Eu lhe oro em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias em Filipenses 2. Iremos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 18. Filipenses 2, do versículo 1 ao versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e, com todos vós, me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Nesse momento, passo a palavra para os dirigentes de louvor, que irão nos dirigir 2 hinos.
Olá, irmãos! Estamos na Escola Bíblica de Jovens da Igreja Batista Regular Emanuel. E o tema que estamos estudando é o jovem e a mordomia cristã. No estudo passado, vimos que somos mordomos de Deus e, como mordomos, devemos administrar aquilo que o Senhor confiou às nossas mãos. Baseado em Eclesiastes 3 e na história da criação divina, entendemos que o tempo é uma dádiva de Deus. Então, refletimos em 3 questões. A primeira: o que é essa dádiva para nós? A resposta é que o nosso tempo é o nosso viver. E isto é preciosíssimo. Preciosíssimo porque o tempo impacta a eternidade. Como assim? Deus estabeleceu, planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo. Porém, Jesus Cristo veio a este mundo, no tempo, para morrer numa cruz por todo aquele que nele crê. E durante o nosso tempo de vida, é o tempo em que, pela graça, podemos crer no Senhor Jesus Cristo e receber a vida eterna e então viver buscando os valores eternos. A segunda razão por que o tempo é precioso é porque o tempo é curto. A terceira razão é porque ele é incerto e a quarta razão é porque ele não pode ser recuperado. A segunda questão: o que essa dádiva nos leva a sentir diante de Deus? A resposta é temor. Devemos temer ao Senhor porque esse é o propósito essencial da vida, é o dever de todo homem. A terceira questão, também que meditamos ontem: como devemos usar esse presente de Deus? Devemos aproveitar o nosso tempo ao máximo para produzirmos obras edificantes para a glória de Deus. Hoje abordaremos outro fator importantíssimo que devemos administrar na mordomia cristã: os relacionamentos. E relacionamentos implicam em comunicação e sentimentos, sejam bons ou maus. Podemos ter vários relacionamentos, alguns por afeição, outros por mera formalidade social ou por algum interesse. Os seus sentimentos e opiniões reais sobre cada relacionamento só você conhece. São coisas que ficam guardadas no coração. No entanto, pode-se encontrar algumas pistas na comunicação, no que você diz ou na forma como diz. No princípio, por causa da queda dos nossos pais, Adão e Eva, quando Deus chamou o homem, pôde-se perceber pelo relato das Escrituras que Adão lhe respondeu conforme o que estava no seu coração. Em primeiro lugar, ele disse: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Está lá em Gênesis 3:10. Foi uma resposta que expressava claramente o que ele pensou, o que ele sentia. Ele teve medo e por isso se escondeu. Na segunda vez, Adão respondeu: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi, conforme Gênesis 3:2. Agora então, o pensamento de Adão estava implícito na resposta. O seu coração pecaminoso julgava que a mulher era a culpada, embora ele não tenha dito isso com todas as letras, e assim também como Deus. Ele considerava Deus culpado porque Deus foi que deu a mulher a ele. Certamente essas práticas continuam se repetindo nas nossas vidas, de culpar uns aos outros ou na falha da nossa comunicação, pois somos descendentes de Adão e Eva e igualmente pecadores. Essas práticas normalmente causam conflitos e quebra de relacionamentos. Este estudo está dividido então em 2 partes. Na primeira, como uma grande introdução, faremos a reflexão a respeito de 2 situações: a dos relacionamentos segundo Deus e a dos relacionamentos sem Deus. Na segunda parte, veremos 2 maneiras, segundo as Escrituras, de seguir o padrão divino quanto à comunicação social e os relacionamentos interpessoais. Inicialmente, então, gostaria de pensar com os irmãos sobre os relacionamentos segundo Deus. Considere a natureza de Deus. Ele é um ser triuno, isto é, um único Deus em essência, mas que se apresenta em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sua natureza trinitariana revela que Deus é um ser relacional e perfeitamente completo em si mesmo. Portanto, Ele não nos criou para acabar com sua solidão eterna. Antes, nos formou a fim de expressarmos sua imagem e semelhança para o louvor da sua glória. Sendo assim, uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos seres relacionais. Criar relacionamentos faz parte da nossa natureza. A Deus, na criação, quando formou o primeiro homem, Adão, logo ele disse: não é bom
que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Está lá em Gênesis 2:18. Então formou da costela do homem Eva e lhe a deu por esposa, instituindo assim o casamento, o relacionamento mais íntimo e importante da sociedade, no qual, segundo Deus, ambos, homem e mulher, se unem, tornando-se os dois uma só carne, conforme Gênesis 2:24. Observe que assim como as três pessoas da Trindade são orientados uns para os outros, né? O Pai revela o Filho se submete ao Pai, o Espírito Santo busca dar glórias ao Filho, etc. Nós também devemos ser orientados para os outros. Eva foi dada por esposa a Adão, e Adão se tornou o marido de Eva. O altruísmo valida a nossa natureza de acordo com a imagem de Deus. O egoísmo a viola. O casamento conforme Deus expressa fortemente as qualidades da sua natureza. Por isso deve revelar profunda intimidade e promover grande alegria ao casal. Mas além do casal, logo chegam os filhos e aí surgem outros relacionamentos, o de pais e filhos e o relacionamento entre os irmãos. Enfim, com o surgimento de outras famílias, o desenvolvimento da sociedade, muitos outros relacionamentos passaram a existir. Por exemplo, o de avós e netos, tios e sobrinhos, o relacionamento entre primos, cunhados, vizinhos, o de patrão e empregado, colegas de trabalho, professores e alunos, colegas de escola e muitos outros. Assim, por ter sido o primeiro grupo relacional criado, a família deve ser como um centro de treinamento de Deus, pois os primeiros relacionamentos da vida de uma pessoa começam no contexto familiar. Não é de se admirar porque Satanás ataca tanto a família. Como alguns dizem, a família é a célula máter da sociedade. Como crentes sabemos que uma igreja composta por famílias fortes é uma igreja forte. Assim também na sociedade ocorre, porque se as famílias são bem estruturadas, a sociedade se fortalece. Mas se estão esfaceladas, a sociedade padece. Portanto, o relacionamento segundo Deus é muito bom, pois traz harmonia e entendimento a todas as partes, além de refletir a imagem do Criador. O pecado de Adão e Eva, porém, quebrou não apenas a comunhão entre Deus e os homens, mas também afetou tragicamente todos os relacionamentos humanos. A segunda consideração é os relacionamentos sem Deus, ou os relacionamentos que não consideram Deus. O fato de muitos não considerarem Deus na vida e, consequentemente, também não vão considerá-los nos seus relacionamentos. Isso só reflete a arrogância e estupidez do homem caído que deseja viver de modo independentemente do seu Criador. O secularismo e as cosmovisões antibíblicas e anticristãs pregadas e impregnadas em nossa sociedade atual tornam as pessoas secularistas, materialistas, pluralistas, relativistas, individualistas e todas as outras coisas que são prejudiciais ao ser humano. Por secularista, entenda, aquele que desconsidera Deus ou a verdadeira religião em tudo o que faz ou pensa. Quem não considera Deus em seu viver, também rejeitará qualquer padrão divino e bíblico e, por conseguinte, desconsiderará o próximo como sendo imagem e semelhança de Deus. E aí a pessoa se torna individualista, cujo propósito principal na vida é satisfazer somente a si mesmo. Como isso afeta os nossos relacionamentos? Se você não considerar Deus em seus relacionamentos, eles terão um propósito primordial de trazer felicidade e prazer apenas a você mesmo. Eu quero ser feliz, você dirá. Mas se o relacionamento, se no relacionamento houver alguma afeição, isto é, se você gostar da outra pessoa, você buscará dar felicidade à pessoa amada também. De outra forma, se no relacionamento com alguém não houver afeição, ele pode durar enquanto for útil para você. Se não for, não haverá problema algum se terminar. A sociedade defende isso promovendo condições que facilitam a busca da felicidade individual. Observe a facilidade dos processos legais para a separação conjugal hoje em dia e o aumento dos litígios entre pessoas de modo geral. As próprias redes sociais contribuem para o individualismo, pois
embora nos deem a impressão de que temos milhares de amigos ou seguidores, na verdade são apenas números. Quando uma pessoa não gosta de um comentário de outra, é só bloqueá-lo e pronto, sumiu o problema. Não é necessário uma boa conversa de reconciliação. Para que o desgaste? O importante é ser feliz. Recentemente, para minha surpresa, eu fui bloqueado por um amigo meu, um jovem que eu conheci desde criança. Fomos membros de uma mesma igreja e comecei a observar que nas redes sociais ele estava postando declarações assim estranhas, violentas, e eu, como amigo, resolvi ali, respeitosamente exortá-lo, dizendo que aquele não era um testemunho de cristão, ele não devia estar xingando, ofendendo pessoas, os governantes e se associando com os revoltosos. Ele simplesmente me bloqueou. Então veja, não importou o tempo em que nós nos conhecemos, não importou a amizade que tínhamos, não importou o fato de sermos irmãos em Cristo, de eu o ter exortado em amor como um cristão. Eu era apenas um número. Não gostou do que eu comentei? Bloqueou, acabou o seu problema. Também é muito pregado hoje em dia que cada um deve seguir unicamente o seu próprio coração. Não considere o que os outros pensam. Siga o seu coração, dizem. Agora, nós sabemos o que a Bíblia fala sobre o coração. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Do coração procedem todas as coisas que não prestam. Por isso devemos guardar o nosso coração acima de tudo. Deixar nas mãos de Deus e confiar em Deus. Veja, todas essas coisas é fruto da nossa velha natureza pecaminosa. E aí enxergamos sintomas do secularismo e individualismo. Quanto mais individualista uma pessoa se torna, menos capacidade tem de conviver bem em família ou em grupo. O egoísta quer tudo para si. O egocêntrico quer sempre ser o centro das atenções. O narcisista ama somente a si próprio. O machista se sente superior à mulher. A feminista diz que quer ter os mesmos direitos dos homens, mas na prática quer sempre mais e nunca se satisfaz. O hedonista ama o seu próprio prazer. O soberbo se acha superior aos outros. Então, como individualistas terão um relacionamento duradouro? O relacionamento que não considera Deus nem os seus princípios minimamente está fadado ao fracasso total mais cedo ou mais tarde. Agora, refletindo nas duas considerações que vimos até aqui, responda: em que mundo nós estamos vivendo? Num mundo que considera Deus ou num mundo que deseja desconsiderá-lo totalmente? Por que isso é importante ao nosso tema sobre a gestão social, da comunicação social e relacionamentos? Porque, querendo ou não, nossos pensamentos, ideias, ações e reações são moldados pela visão de mundo da nossa sociedade atual. Nossa formação social e cultural influencia fortemente nosso entendimento das coisas, nosso comportamento e comunicação. Sendo assim, como iremos nos comunicar vivendo numa sociedade secularista? Talvez antes de responder você questione: mas pastor, nós somos crentes, nós consideramos Deus no nosso viver. Contudo, muitos só receberam Cristo como Salvador na juventude ou já quando adultos. Além disso, até os que foram convertidos quando crianças são influenciados pelo sistema mundano porque nós vivemos neste mundo. Por exemplo, quantos crentes gostam de ouvir música mundana na rádio, TV ou internet e não veem problema nenhum nisso? Quantos gostam de assistir novelas? Quantos gostam de ler revistas de fofocas e outras inutilidades? Quantos ficam procurando o sucesso neste mundo? Quantos não faltam o culto da igreja para ir fazer qualquer outra coisa? E quantos pais não sabem disciplinar seus filhos biblicamente, não sabem dar um conselho bíblico corretamente? Percebe então o problema? Agimos e reagimos conforme o conteúdo que há em nossa mente e coração, o qual foi e tem sido colocado em nós durante toda a nossa vida. Esse conteúdo são as nossas crenças, valores, opiniões, paixões, que nos impulsionam a fazer coisas sem mesmo pensar, pois já são naturais ao nosso ser. E por isso que a Bíblia fala tanto sobre negar-se a si mesmo, sobre fazer morrer a nossa natureza
terrena, sobre renunciar às nossas paixões, nos despojarmos do velho homem, nos revestirmos do novo homem criado segundo Deus. Lembra ainda o que disse Jesus? A boca fala do que está cheio o coração. Você vê isso lá em Mateus 12:34 e em Lucas 6:45. Então, como podemos ter certeza de que em nossos relacionamentos, nossa comunicação será satisfatória e de acordo com a vontade de Deus? Aqui iniciaremos a segunda parte deste estudo com uma pequena ilustração. Toda boa empresa tem um setor de comunicação e marketing para apresentá-la ao público de modo que seja bem aceita. Ou tem uma certa etiqueta para ser seguida para garantir o seu padrão de qualidade. O dono da empresa deseja ser conhecido pelo seu zelo pela qualidade de seus produtos, serviços e atendimento. Portanto, os seus empregados devem seguir esse padrão, essa etiqueta, pois estão representando o nome da empresa e o nome do dono da empresa. Em Colossenses 3:17, esse é o nosso versículo-chave deste estudo, diz assim: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ligado a isto, o apóstolo também disse a Timóteo que deveria ser padrão dos fiéis. Em outras palavras, entre outras coisas, padrão dos fiéis na palavra. Lá fala também no procedimento, no amor, na fé, na pureza, lá em 1 Timóteo 4:12. E ainda a Tito falou algo semelhante, em Tito 2:7-8, que deveria se tornar padrão de boas obras e, entre outras coisas, tendo linguagem sadia e irrepreensível. Então, nossa lição principal, como mordomos de Deus, devemos administrar nossa comunicação social e relacionamentos de modo que reflitam o caráter do nosso Senhor. Como podemos fazer isso? A primeira maneira, queremos destacar, é aprendendo como devemos nos comunicar através da palavra de Deus. Já vimos que Deus é um ser relacional. Logo, os relacionamentos e a comunicação são importantes para Ele. Foi Deus quem se revelou ao homem e fez isto tanto através da sua criação, que é chamado de revelação geral, quanto de sua palavra e do Senhor Jesus Cristo, que é chamado de revelação especial. A palavra de Deus nos revela o seu caráter e a sua vontade para as nossas vidas. Você já meditou no Salmo 119? Todos aqueles seus versículos têm pelo menos uma expressão referente à palavra de Deus. Quando você vê a lei do Senhor, os mandamentos, os seus juízos, os seus preceitos, tudo falando algo que reflete o caráter de Deus e aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. No Novo Testamento temos o texto de 2 Timóteo 3:16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como mordomos de Deus, devemos procurar ser habilitados para a obra de Deus. E onde procuraremos isso? Na palavra de Deus. Lá tem todas as instruções que precisamos para isso. Se a nossa boca externa o que está dentro do nosso coração, devemos nos encher do Senhor e de sua palavra para que possamos externar em palavras e ações aquilo que agrada a Ele. Há 2 textos deixam isso bem claro, e é os que eu quero destacar nessa noite. Efésios 5:15 e 20 e Colossenses 3:16 e 17. Diz assim o primeiro texto. Efésios 5:15 a 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E Colossenses 3:16 e 17 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
Paulo exorta aos Efésios a procurarem compreender qual a vontade do Senhor e a serem cheios do Espírito Santo. E, consequentemente, a evidência disso foi o falar, ou é o falar, em louvor. Lembra? Falando entre vós, salmos, hinos e cânticos espirituais. Aos Colossenses, o apóstolo admoesta a serem habitados ricamente pela palavra de Cristo. E a consequência ou a evidência de sermos cheios da palavra de Cristo está: devemos instruir uns aos outros em toda sabedoria, devemos louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e fazer tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos contextos imediatos dos dois textos, Paulo aborda, logo depois, sobre os relacionamentos familiares entre marido e mulher, pais e filhos, além da relação entre servos e senhores, né? Senhores e servos. Foi ver, então, falando um pouco sobre essa questão da comunicação, ou de ser cheio do Espírito Santo, ou habitado pela palavra de Deus, como isso pode influenciar positivamente, edificantemente, nos relacionamentos. E aí observe mais uma vez Colossenses 3:16. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Na comunicação, palavras são importantes. E como cristãos, nossas palavras não podem ser impensadas ou soltas. Antes devem ser em nome do Senhor Jesus, isto é, de acordo com a sua vontade e caráter, assim como nossas ações também. Considerando então que devemos ser habitados ricamente pela palavra de Cristo, como Paulo fala em Colossenses 3:16, o que a Bíblia fala sobre a comunicação ou o uso das palavras especificamente? Gostaria de ver com os irmãos pelo menos alguns versículos aqui de Provérbios. Eu até incentivo grandemente os irmãos a meditarem em Provérbios diariamente, né, sobre então a ética e sobre os relacionamentos humanos, mas vamos ver apenas alguns versículos. Provérbios 10:11, por exemplo, diz: a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Em qual lado devemos estar como mordomos de Deus? Como justos ou como perversos? A nossa boca, então, deve ser como um manancial de vida e não proferir perversidades e violência. Provérbios 10:19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então sejamos prudentes e não vivamos a falar a ponto de pecarmos com as nossas palavras. Provérbios 12:17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus ama a verdade, portanto os seus filhos devem falar sempre a verdade e assim promover a justiça e não a fraude e não a falsidade. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Irmãos, esse é um conselho muito importante que muitas vezes deixamos de lado. Quando somos ofendidos ou quando estamos em uma discussão e no afã de querer a vitória naquele debate, nós falamos com volume mais alto, com mais rispidez, com mais intensidade, em vez de falar brandamente. E quanto mais falamos mais alto, o outro também rebate falando mais alto ainda. E isso, o que acontece? Aumentamos o furor. Em vez de desviar o furor, nós suscitamos ira. O crente não deve fazer isso, mas deve agir brandamente. Lembra, Cristo foi manso e humilde. É claro que isso não significa que não devemos ser firmes como devemos ser firmes. Provérbios 16:28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Irmãos, lembra que o que é abominável à alma de Deus é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Porque esse homem que semeia contendas entre os irmãos, como diz aqui, é um perverso. E muitas vezes essas contendas são geradas por causa das difamações. O difamador é aquele que divulga má fama, e esse pode separar os maiores amigos. Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Quantas vezes, quando alguém está debatendo conosco, em vez de
ao invés de estarmos prestando atenção nos argumentos, estamos planejando aqui como responder para obter a vitória no debate. Por isso que muitas vezes eu creio que os debates são meio inúteis. Pelo menos para os debatedores, eu nunca vi num debate alguém dizendo, muito bem, você está certo, eu não tinha visto por esse lado e você me convenceu. Raramente. Normalmente ele vai dizer, não, eu vou estudar depois para poder responder. Como falta muitas vezes humildade nas nossas vidas, né? Provérbios 22:17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Com quem você tem andado? O conselho aqui é: ouve os sábios. Ande com os sábios para que você adquira o conhecimento, para que você adquira a sabedoria e não ande agindo como vimos neciamente. Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Irmãos, a palavra, a comunicação é muito importante, principalmente quando ela é edificante e quando ela é dada no tempo certo. E veja, essa imagem que deve estar na nossa mente, maçãs de ouro em bandejas de prata, isso é belo, é nobre, é agradável. Assim também é a palavra dita ao seu tempo. Provérbios 25:14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba de dádivas que não fez. Como é feio alguém estar se vangloriando de coisas, de obras que não fez, né? Então não devemos agir dessa forma. Provérbios 26:20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Muitas vezes, hoje em dia, é mais fácil querermos colocar lenha na fogueira ou até gasolina para que a briga continue e nós sejamos ali a plateia e nos divirtamos, né, com aquilo. Ou seja, tem pessoas que querem mesmo a briga, a discussão, querem jogar lenha na fogueira e muitas vezes usam as maledicências para fazer isso, para, mais uma vez, causar contendas, o que é abominável ao Senhor. Provérbios 27:2. Seja outro que te louve, e não a tua própria boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. Corremos o risco de nos ensoberbecermos quando nós mesmos nos elogiamos. Permitamos que os outros façam isso. E lembre, tudo é para a glória de Deus. Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Muitas vezes, com medo de sermos chatos à vista do nosso amigo, ou de o entristecermos, ou de o chatearmos, nós preferimos ficar calado diante do erro dele. Dar um tapinha na costa e tal, é o que fazemos, mas não queremos repreendê-lo. Mas a Bíblia nos exorta a repreendê-lo, a exortar com amor, com respeito. É melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. O versículo seguinte, Provérbios 27:6, diz: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Muitas vezes, por amor, nós vamos precisar ferir o nosso irmão, o nosso amigo, aquele a quem amamos. Mas o que adianta beijar, se na verdade nós apenas odiamos? Provérbios 29:5. O homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Uma coisa é elogiar, por admirar, né? Honra a quem realmente é digno de honra. Outra coisa é bajular ou lisonjear simplesmente com uma segunda intenção, um desejo impróprio. Não podemos fazer essas coisas. Provérbios 29:20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Irmãos, devemos pensar, devemos estar sempre em equilíbrio, mansidão, domínio próprio, para que não venhamos falar coisas das quais depois nos arrependamos e não possamos voltar atrás. O que diz também o Novo Testamento? Jesus, num discurso muito duro contra escribas e fariseus, disse: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más.
Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas palavras serás justificado e pelas palavras serás condenado. Mateus 12, 34 a 37. Veja, Jesus Cristo conhecia o coração daqueles homens, que se diziam tementes a Deus, né? Homens da lei. Ou seja, falavam coisas boas, mas na verdade o seu coração estava longe de Deus. Era um coração cheio de coisas ruins, maus. Lembra que Jesus falou, vocês são como sepulcros caiados. Por dentro é bonito, pintado, e por fora é bonito e bem pintado, e por dentro só aquilo que não presta, coisas podres. Efésios 5 e 24, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso aqui reflete o que já vimos em Provérbios, de falar a verdade, né? Promover a justiça e não a falsidade. Efésios 5 e 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, podre, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Será que tudo que falamos realmente é para edificação? Ou muitas vezes o que falamos desejamos realmente a destruição? Efésios 5 e 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. O que é conversação torpe? É a obscenidade, imoralidade. Né? E o que são chocarrices, essa palavra estranha? É o gracejo atrevido, grosseiro, assim, aquela piada baixa, né? Algo tem a ver com a libertinagem. Não deve estar na boca dos crentes. Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, em vez de falarmos coisas negativas, ruins, pecaminosas, devemos nos encher de louvor nos nossos lábios. Colossenses 3, 8 e 9. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Colossenses 4 e 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Tiago 1, 19 e 20. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso também reflete o que já vimos em Provérbios. Veja, muitas vezes nós nos iramos e queremos nos vingar por meio das nossas palavras. O que adianta? Não produz a justiça de Deus. Devemos entregar nas mãos de Deus. É para isso que devemos orar, como muitas vezes vemos os salmistas fazendo. Oravam, deixavam nas mãos de Deus, eles estavam indignados com seus inimigos, mas a vingança pertencia ao Senhor e eles deixavam nas mãos da pessoa certa, que é o nosso Deus. Tiago 3 e 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e controla o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. E Tiago 1,26 diz: se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando-se ao próprio coração, a sua religião é vã. O que adianta dizermos que somos crentes, cristãos ou religiosos, se não conseguirmos dominar a nossa própria língua, ou se não usarmos a língua para expressar aquilo que agrada a Deus? Tiago 4 e 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Como nós somos tentados muitas vezes a fazer isso, irmãos. Tiago 5 e 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Não, é muito fácil murmurarmos uns contra os outros. 1 Pedro 3, 9 e 10. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo: pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então aí está. Muitas orientações da palavra de Deus quanto à nossa comunicação, quanto às nossas falas, as nossas palavras, a nossa maneira de nos comunicarmos, de
de agirmos diante das pessoas. Se queremos nos comunicar de modo que agrada a Deus, precisamos ver o que diz a sua palavra. Você conseguiu perceber que todas essas instruções que lemos na palavra de Deus refletem o caráter dele? Portanto, ao nos enchermos do conhecimento de Deus, expressaremos em nossas palavras e em nossa maneira de falar e agir o caráter de nosso Criador. Então, como devemos falar com Deus? Se nós devemos falar dessa forma com as pessoas, né, falar bem com Deus, devemos falar a linguagem santa, em adoração, né, com toda a reverência. O livro dos Salmos é um bom exemplo disso. Então, assim também, a língua do crente em todo o tempo deve ser a língua do louvor, da verdade, do amor. A mensagem do crente deve servir para edificação e não para destruição. Somos mordomos de Deus, seus representantes. Para transmitirmos sua mensagem, devemos seguir fielmente as diretrizes de sua palavra. Então, para administrarmos bem a nossa comunicação social, nossos relacionamentos, primeiro, busquemos na palavra de Deus para aprendermos como devemos nos comunicar. Em segundo lugar, devemos administrar a nossa comunicação social e relacionamentos considerando os relacionamentos no temor do Senhor. Lembremos do nosso versículo-chave, Colossenses 3:17. Tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome, né, do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Fazer algo em nome de alguém implica em ter um comprometimento com ele, né, com esse alguém. Podemos aqui pensar na figura do procurador. Né? Procurador é aquele que está incumbido de fazer algo em nome de outra pessoa. Logo, o procurador deve ser alguém de confiança. Nós, como servos de Cristo, como mordomos de Cristo, somos comprometidos com Ele pela fé, por amor e também por temor. Voltando ao texto de Efésios 5, a partir do versículo 18, podemos notar que aqueles que se submetem à direção do Espírito Santo, ou seja, são cheios do Espírito Santo, também se sujeitarão uns aos outros no temor de Cristo. É o que diz o versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo então dá o exemplo dos seguintes relacionamentos. Em Efésios 5, 22 a 33, ele mostra o relacionamento entre marido e esposa. E diz assim, a esposa ela deve ser submissa ao marido como ao Senhor. E como a igreja está sujeita a Cristo. Né? Então veja, o padrão é Cristo. Já o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e como ama ao seu próprio corpo. Isso aí parece até aquele grande mandamento, né? O segundo grande mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo, ou seja, como o seu próprio corpo. E o novo mandamento, descrito no Novo Testamento, que é amar o próximo como Cristo, né? Os irmãos como Cristo nos amou. Assim também o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. O padrão, então, é elevado. O padrão é o padrão de Cristo. O segundo relacionamento apresentado por Paulo é o de pais e filhos. Efésios 6, de 1 a 4. Os filhos devem obedecer e honrar a seus pais no Senhor. E os pais não devem, na verdade, provocar seus filhos à ira, mas devem criá-los na disciplina e admoestação, o ensino, doutrina do Senhor. Veja, mais uma vez, o padrão é o Senhor. O padrão não é o pai que é bom ou o filho que é obediente. O padrão é o Senhor. Em Efésios 6, de 5 a 9, temos outro relacionamento que é de senhores e servos. Os servos devem obedecer ao seu Senhor com temor e tremor, na sinceridade do seu coração, não à vista como para agradar aos homens, mas de boa vontade como ao Senhor. Mais uma vez, o padrão aí é ao Senhor. Não interessa se o patrão é bom, se ele é digno de respeito. Não. Devemos obedecer, devemos honrar como ao Senhor. Os senhores, por sua vez, não devem tratar seus servos sob ameaça, né? Mas tratá-los dignamente, sabendo que o Senhor está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas.
embora o Senhor, em autoridade, está acima do servo, ele deve lembrar que ainda tem Deus que está muito acima dele. E por causa de Deus, ele vai tratar aquele servo, seja ele crente ou descrente, seja ele um bom servo ou um servo ruim, com dignidade. Né? Com dignidade. Uma coisa é pensar naquela época, lembrando que ali era um escravo, ele era propriedade daquele senhor. Hoje em dia nós não temos isso no nosso contexto, mas temos os empregados. Então os patrões devem tratar os seus empregados com dignidade, sabendo que o Senhor está nos céus e é o soberano sobre todas as coisas. Outro relacionamento descrito na Bíblia com bastante ênfase é o relacionamento entre irmãos em Cristo. Se você procurar numa chave bíblica a expressão uns aos outros, encontrará várias orientações de como devemos tratar nossos irmãos. Por exemplo, devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou, e desta forma o mundo conhecerá que somos discípulos de Cristo. Está lá em João 3, 34 e 35. Mais uma vez, veja aí, o padrão é Cristo. Amar como Cristo, e quando fizermos isso, as pessoas vão perceber que somos discípulos de Cristo. Também nós devemos saudar uns aos outros, devemos suportar uns aos outros, preferir em honra uns aos outros, ter o mesmo sentimento uns para com os outros, não julgar uns aos outros, não provocar uns aos outros, não mentir uns aos outros, antes acolher uns aos outros, admoestar uns aos outros, ser benignos e compassivos uns para com os outros, perdoar uns aos outros, consolar uns aos outros, considerar uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras, a confessar as nossas culpas até uns aos outros e servir uns aos outros e muitas outras coisas. Somos membros uns dos outros e somos membros do corpo de Cristo. Dessa forma, então, devemos nos relacionar. E quanto aos de fora da igreja? Eu sei que logo você pode lembrar daquele texto de 2 Coríntios 6, de 14 a 18, que diz que nós não devemos nos colocar em julgo desigual com os incrédulos, pois não pode haver comunhão da luz e das trevas, que são coisas totalmente opostas e antagônicas. Neste contexto, a lição é que o crente não deve se associar ou se ligar deliberadamente numa união profunda com alguém que tem pensamentos e práticas totalmente opostas às suas. Essa é a ideia da figura do jugo desigual. O jugo é aquela peça de madeira usada para atrelar bois a uma carroça ou um arado. Então, se você coloca aquela peça em um boi e em um cavalo, ou em um cavalo e um jegue, claro que não vai dar certo. Isto pode ser aplicado então, para casamentos mistos, para sociedades profissionais e até mesmo para certas amizades. Por exemplo, imagina num casamento, uma pessoa teme a Deus, crê em Deus, deseja servi-lo na igreja e por causa disso tem certos procedimentos que julga ser agradáveis a Deus. Agora outra pessoa não crê em Deus, não acredita, não quer seguir os seus preceitos, não quer ir à igreja. Como esse casamento vai dar certo? Então, esse texto ele não quer dizer então que nós devemos tratar mal essas pessoas, mas não devemos ter uma ligação íntima, uma associação com elas. Uma coisa é não casar ou não participar de uma sociedade profissional com alguém, outra coisa é tratar mal essa pessoa. Não é isso que esse texto está dizendo. Paulo disse na carta aos Gálatas que devemos fazer bem a todos, mas principalmente os da família da fé. A ênfase que deve ser dada aos crentes não anula o fato de que devemos também que fazer o bem aos descrentes. Paulo disse aos Colossenses, lá em Colossenses 4, 5 e 6, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora de quê? Da igreja, não do prédio, mas do corpo de Cristo. Aproveitai as oportunidades, a palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes responder a cada um. Tratar bem, falar bem, aproveitar as oportunidades, muitas vezes com o nosso testemunho, com as nossas palavras. Deus pode usar isso para que aquela pessoa venha a crer no Senhor Jesus Cristo. Se nós tratarmos mal, como a pessoa vai ver Cristo em nós?
devemos lembrar que em todos os relacionamentos referidos anteriormente, pode haver descrentes. É possível que você tenha um pai ou uma mãe descrente. É possível que você tenha, talvez um adulto tenha um marido ou uma esposa descrente. É possível que você tenha um patrão descrente, ou que você seja um patrão crente e tenha um empregado descrente. Então, a Bíblia nos instrui a como agir. É interessante até que Pedro fala à mulher que tem o marido que não teme a Deus, que ela deve, sem palavra alguma, através do seu justo procedimento, ganhar o seu marido. Veja, então até muitas vezes calados, nós podemos comunicar aquilo que agrada a Deus. E quanto aos nossos governantes? Sabemos que grande parte deles é de incrédulos. E muitos também são corruptos. O que fazer? Conforme a palavra de Deus, devemos nos submeter a eles. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Paulo fala isso aos Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 7. Também Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo 2, 1 e 2, que devemos orar pelas autoridades, pelos governantes, para que tenhamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. A Tito 3, a carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 1, diz que devemos ser obedientes aos governantes, às autoridades, e estarmos prontos para toda boa obra. E também Pedro fala que devemos nos sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele. Isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 13 e 14. Será que estamos fazendo isso neste tempo tão conturbado politicamente em nosso país? Irmãos, nós aqui de Fortaleza, no Ceará, temos a oportunidade de orar e de respeitar o presidente da República, Jair Bolsonaro, que se diz de direita. E, igualmente, temos a oportunidade de orar e respeitar o governador Camilo Santana e o prefeito Roberto Cláudio, que se dizem de esquerda. Não importa se são crentes ou não. Não importa se são bons ou maus governantes. Não importa se você se simpatiza mais com o viés de um ou de outro. Como servos de Deus, como mordomos do Senhor, temos o dever de respeitar e de orar pelos governantes, sejam eles quem for. Precisamos então entender o princípio divino da autoridade. É evidente nas Escrituras que qualquer autoridade é digna de honra por causa do seu cargo e por causa do Senhor. Lembra do início, quando afirmei que a família é um centro de treinamento de Deus a todas as pessoas, porque todos viemos de famílias? Aprendemos desde criança que os nossos pais são autoridades sobre nós. Não importa se eles são crentes ou não. Deus os constituiu como seus representantes sobre nós. Quer eles saibam disso, ou soubessem disso, ou não. Portanto, alguém que não aprendeu a obedecer e honrar a seus pais, tampouco respeitará quem quer que seja. Não respeitará o idoso, como Pedro diz que os jovens devem se sujeitar lá em 1 Pedro 5 e 5. Os jovens devem se sujeitar aos idosos, aos mais velhos. Não respeitará o professor. Não respeitará o pastor, como Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, e também o autor aos Hebreus lá na sua carta, capítulo 13, versículo 17, que deve lembrar dos guias por causa do que eles fazem, por causa do seu cargo. Não respeitará o policial, não respeitará o governante e não respeitará a Deus. É claro que existe uma ressalva quanto à obediência. Se alguém que tiver autoridade sobre nós nos ordenar a fazermos algo pecaminoso, devemos agir conforme disse Pedro e os demais apóstolos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5 e 29. Porém, você não encontrará na Bíblia qualquer orientação divina aos crentes para realizarem uma revolução social e política contra os maus governantes ou governos. Antes, veremos a ordem de orar por eles e sofrer o dano se for necessário, porque isto é grato diante de Deus, e Cristo nos deu o exemplo. Muitos crentes já foram martirizados por governos anticristãos, mas sabiam que sua pátria não é aqui. Nossa pátria está nos céus. Somos apenas embaixadores de Cristo neste mundo.
Até os nossos inimigos, o Senhor Jesus Cristo nos ordenou a amá-los, a orar por eles e fazer-lhes o bem, para que sejamos perfeitos e misericordiosos como o nosso Pai Celeste. Isso está lá em Mateus 5, 43 a 48 e Lucas 6, 27 a 36. Contudo, é claro que também há relacionamentos que devem ser evitados por nós. Por exemplo, lá em Salmo 1:1, diz: bem-aventurado o homem que não anda conforme o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Precisamos evitar para que realmente sejamos bem-aventurados. Provérbios 22, 24 e 25, também não devemos nos associar com o iracundo, ou com o colérico, aquela pessoa que vive com raiva, né, briguenta. Romanos 16 e 17, não devemos nos associar com os que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina bíblica. 1 Coríntios 5 e 11, não devemos nos associar com aqueles que se dizem irmãos, mas são impuros ou avarentos ou maldizentes ou beberrões ou roubadores. Em 2 Tessalonicenses 3 e 6, não devemos nos associar com os irmãos que andam desordenadamente e não segundo a tradição, isto é, conforme aquele contexto, eram aquelas pessoas que não trabalhavam e queriam viver à custa dos outros. E 2 João, versículos 9 e 11, diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e não permanece, vem a ter conosco, não permanece nessa doutrina e vem ter conosco, nós não devemos nem recebê-los em casa. Por quê? Porque pregam heresias. A comunhão com todas essas pessoas deve ser evitada por causa da influência negativa que podem exercer sobre nós. Por isso, devemos tomar cuidado até com certas amizades. Com quem você anda? Como você tem sido influenciado por essas pessoas? Somos mordomos do Senhor Jesus Cristo, então devemos nos parecer com Ele, e não com o mundo caído. No temor de Cristo, andaremos de modo digno da nossa vocação, não como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, andar em amor como Cristo, andar como filhos da luz, andar prudentemente não como nécios e sim como sábios. Tudo isso como Paulo fala aos Efésios. Oferecer Cristo ao mundo e promover às pessoas o relacionamento com Cristo é o nosso dever como mordomos do Senhor. Por isso, administrar bem nossa comunicação social e nossos relacionamentos interpessoais no temor de Cristo é importantíssimo. Sendo assim, reflita em algumas questões. Você considera Deus em seus relacionamentos? Como você tem gerenciado o uso de suas redes sociais? Será que as redes sociais você passa tanto tempo ali realmente se preocupando com as pessoas? Ou você passa mais tempo com a rede social do que mesmo amando pessoas? O que você tem comunicado às pessoas? Reflete o caráter de Cristo? Ou reflete o caráter deste mundo? Como você tem se relacionado com as pessoas? Com quem você tem tido mais comunhão? Com pessoas que temem a Deus? Ou com pessoas que não temem a Deus e que verdadeiramente estão te influenciando para um caminho errado? O que será que as pessoas veem em nós através da nossa comunicação e interação pessoal? Será que uma pessoa próxima de você vê Cristo em você? Lembre-se, o temor de Cristo deve nos guiar em todos os nossos relacionamentos. Como diz lá Efésios 5 e 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Enfim, vimos inicialmente duas considerações, o relacionamento considerando Deus e o relacionamento sem Deus. E uma vez que a vida em sociedade implica em relacionamentos, como mordomos do Senhor, devemos administrar a nossa comunicação social e relacionamentos interpessoais de modo que reflitam o caráter de Deus. Meditamos em duas maneiras fundamentais para cumprirmos este dever. Primeiro, aprender como devemos nos comunicar através da palavra de Deus. E segundo, considerar os relacionamentos no temor de Cristo. A conclusão, então, é clara. Quanto mais nos relacionarmos com nosso Senhor Jesus Cristo e Sua palavra, mais saberemos nos relacionar com as pessoas de modo que agrada a Deus, segundo o seu caráter. Que as pessoas ao nosso redor, com quem nos relacionamos, enxerguem em nós, que somos mordomos de Deus, a imagem do nosso Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso bendito Deus e Pai,
Agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de nos dar a salvação e de nos fazer teus mordomos. Ajuda-nos, Senhor, a gerenciar bem, meu Deus, a nossa comunicação social, os nossos relacionamentos da maneira que agrada ao Senhor, da maneira que reflita o teu caráter. Possamos fazer tudo conforme a tua palavra e no temor de Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.